Você sabia que um dos pecados mais graves aos olhos de Deus é a opressão contra os mais fracos? E por mais que muitos ignoram isso, a Bíblia deixa bem claro o quanto ele condena quem explora ou oprime os outros. Mas por que isso é tão sério? O que é que acontece com as pessoas que cometem esse tipo de pecado? Será que nós hoje podemos estar nos esquecendo de tratar os outros com justiça? Imagina que, enquanto assistimos ao sofrimento ao nosso redor, Deus está observando e preparando o seu julgamento. Você sabia que ele promete agir contra aqueles que abusam do poder e maltratam os outros? Hoje, vamos explorar duas passagens poderosas da Bíblia que revelam a gravidade desse pecado. O que você vai descobrir pode mudar a forma como você encara a justiça e a dignidade humana. E vou te contar uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido antes sobre o julgamento de Deus sobre os opressores e como isso afeta todos nós. E mais, você sabia que hoje essa mensagem é mais relevante do que nunca? A injustiça social não é uma coisa do passado. Ela está em nosso mundo e temos um papel crucial na luta contra ela. Neste vídeo, vamos entender o que Isaías e Tiago falam sobre a opressão e o que podemos fazer para agradar a Deus, vivendo com justiça no meio de um mundo tão injusto. Você não vai querer perder isso. Você já parou para pensar que algumas coisas aparentemente inofensivas podem ser tão graves aos olhos de Deus que colocam em risco a sua vida espiritual? E se, sem perceber, estivéssemos cometendo um pecado que ele abomina? Entre os muitos alertas da Bíblia, há pecados tão sérios que afastam completamente o homem de Deus. E um deles pode estar mais presente em nossas vidas do que imaginamos: a idolatria. Será que entendemos realmente o que é idolatria e como ela nos afasta de Deus? Quando ouvimos a palavra idolatria, é fácil imaginar apenas pessoas se prostrando diante de imagens ou estátuas, como era comum nas civilizações antigas. Mas o conceito bíblico vai muito além disso. Idolatria é, essencialmente, dar a qualquer coisa ou pessoa o lugar que pertence exclusivamente a Deus. Isso significa que a idolatria pode estar presente no coração, mesmo de quem nunca adorou uma imagem. Pode ser o dinheiro, a fama, o trabalho, os relacionamentos ou até mesmo os próprios desejos. Se este conteúdo está tocando seu coração, deixe seu like. Cada clique ajuda a espalhar a palavra de Deus para mais pessoas. Não perca a oportunidade de crescer na fé. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Assim você será notificado sempre que trouxermos novos ensinamentos e reflexões. Seu apoio é fundamental para a nossa missão. Junte-se a nós nessa jornada de fé e que Deus continue abençoando sua vida. Qualquer coisa que tome o lugar de Deus em nossas vidas se torna um ídolo. E aqui está o perigo. A idolatria não é apenas um desvio inocente. Ela é um pecado grave, porque afasta o homem do propósito para o qual foi criado: viver para glorificar a Deus e tê-lo como o centro de sua existência. Mas será que a Bíblia realmente fala disso? E com que seriedade? A resposta está nas Escrituras. Em Êxodo 23:5, Deus deixa muito claro no primeiro dos 10 mandamentos: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. A idolatria é vista como uma traição ao relacionamento exclusivo que Deus deseja ter conosco. Em 1 Coríntios 10:14, o apóstolo Paulo reforça isso ao dizer: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Perceba que o verbo usado é fugir, porque a idolatria não apenas nos seduz, mas também nos escraviza, muitas vezes de forma sutil. O dinheiro se torna o nosso senhor, o status define o nosso valor, e os prazeres do mundo roubam nossa devoção. Para entender o impacto da idolatria, basta observar o que ela faz com o coração humano. Ao colocar algo no lugar de Deus, o homem passa a confiar em coisas passageiras, buscando nelas sua segurança, identidade e felicidade. O resultado? Frustração, vazio e distanciamento de Deus. Um exemplo bíblico claro disso está na história do bezerro de ouro. Êxodo 32. Enquanto Moisés estava no Monte Sinai, o povo de Israel, impaciente e inseguro, decidiu criar um ídolo para substituir a presença de Deus. O resultado foi desastroso.
a ira de Deus se acendeu contra o povo, mostrando o quanto ele abomina a idolatria. Mas a idolatria não se limita a atos externos. Jesus nos ensina que a adoração verdadeira é em espírito e em verdade. João 4:24. Isso significa que qualquer coisa que ocupe o nosso coração, controle nossas decisões ou roube nossa devoção, pode se tornar um ídolo. Hoje, isso pode ser o apego excessivo às redes sociais, o desejo de aprovação dos outros, a obsessão por dinheiro ou a busca incansável por prazeres. Tudo isso desagrada profundamente a Deus porque desvia o nosso foco dele e nos impede de viver segundo o seu propósito. Agora, a pergunta que precisamos nos fazer é: existe algo em nossas vidas que está ocupando o lugar de Deus? Talvez não seja uma imagem de escultura, mas uma ambição, uma preocupação ou até mesmo uma dependência emocional. Será que estamos confiando mais em nossas posses, no nosso trabalho ou em outra pessoa do que no Senhor? Isso é idolatria. E se não tratada, pode nos afastar completamente dele. O perigo está na sutileza. A idolatria não costuma chegar de forma óbvia. Ela se disfarça de algo importante ou necessário, mas aos poucos rouba nossa devoção a Deus. E é por isso que precisamos, constantemente, avaliar nosso coração e fugir de tudo que compete com a glória de Deus em nossas vidas. Mas a idolatria não é o único pecado que desagrada gravemente a Deus. Outro pecado que frequentemente atinge nossas vidas e que é amplamente condenado na Bíblia é a imoralidade sexual. Vamos explorar o que a palavra de Deus nos ensina sobre esse tema e por que precisamos ter um cuidado especial com nossa pureza. Você já parou para pensar por que a Bíblia dá tanta ênfase à maneira como usamos nossos corpos? Parece exagero ou até antiquado, mas e se houvesse algo muito mais profundo por trás desse alerta? Algo que está diretamente ligado ao nosso propósito e ao coração de Deus? A imoralidade sexual é um tema constante nas Escrituras e talvez um dos pecados mais negligenciados na nossa sociedade. Mas será que entendemos o quanto isso desagrada a Deus e nos afasta dele? O que muitas vezes não percebemos é que a sexualidade não é algo isolado em nossas vidas. Ela é um presente de Deus. Mas como qualquer presente, vem com um propósito e um manual de uso. Quando ignoramos o padrão divino, algo dentro de nós é corrompido. Paulo, escrevendo aos Coríntios, não apenas condena a imoralidade sexual, mas mostra o motivo por trás disso. Nosso corpo não nos pertence. Ele é um templo, ou seja, não se trata apenas de evitar o pecado, mas de entender que estamos desonrando o Espírito Santo que habita em nós. Em 1 Coríntios 6:18-20 lemos: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete estão fora do corpo, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Essa passagem vai direto ao ponto. Quando vivemos fora do padrão de Deus para a sexualidade, não estamos apenas errando, estamos profanando o templo que Ele escolheu para habitar, nosso próprio corpo. Mas o que é considerado imoralidade sexual na Bíblia? Essa é uma pergunta importante, especialmente nos dias de hoje, em que tudo parece ser relativizado. Gálatas 5:19-21 nos dá uma lista clara: fornicação, adultério, lascívia e práticas impuras. Esses termos abrangem tudo o que desvia a sexualidade de seu propósito original. Um vínculo sagrado entre um homem e uma mulher dentro do casamento. Fora desse contexto, ela se torna destrutiva, como um fogo fora da lareira que pode incendiar uma casa inteira. E aqui está a ironia. Muitas vezes justificamos esses comportamentos como normais ou até mesmo necessários para a felicidade. Mas, na verdade, eles nos levam à escravidão. A pornografia, por exemplo, destrói relacionamentos, desumaniza as pessoas e corrompe a mente. O adultério quebra famílias, gera desconfiança e afasta o homem ou a mulher de Deus. Além disso, há um impacto espiritual profundo. A Bíblia nos ensina que o pecado sexual
tem um peso diferente porque nos afeta internamente, ferindo não apenas nossa alma, mas também nossa conexão com Deus. Agora pense comigo, por que Deus se importa tanto com o que fazemos com nosso corpo? Ele poderia simplesmente ignorar nossas escolhas, certo? Mas não é isso que ele faz. Isso porque o corpo é mais do que um invólucro físico. É um instrumento para glorificarmos a Deus. Se somos chamados a glorificar a Deus com nossas vidas, será que estamos tratando o nosso corpo com o respeito que ele merece? Ou estamos permitindo que desejos passageiros definam quem somos e nos afastem do nosso propósito eterno? Esse é o ponto de conflito. A imoralidade sexual pode parecer inofensiva ou até prazerosa no momento. Mas será que vale a pena sacrificar nossa comunhão com Deus por algo tão temporário? A sexualidade é um presente poderoso de Deus, mas fora do padrão divino, ela se torna um peso que desagrada profundamente ao Senhor. Em um mundo onde tudo é relativizado e a imoralidade sexual é normalizada, a Bíblia nos chama para um caminho diferente, um caminho de santidade e respeito pelo plano original de Deus. Mas o pecado não se limita apenas às questões morais individuais. Ele também invade nossos desejos e motivações mais profundas. Isso nos leva ao próximo pecado grave que desagrada a Deus: a ganância, o desejo insaciável por mais. Um pecado que cega a alma e pode nos afastar completamente do propósito divino. Vamos explorar isso juntos. Você já parou para pensar por que uma simples mentira pode causar tanto dano? Pode parecer algo pequeno, inofensivo até, mas a Bíblia revela que a mentira não é só um erro comum. Ela é uma afronta direta ao caráter de Deus. Será que você já percebeu o quanto isso é sério? A mentira é um dos pecados mais graves mencionados na Bíblia. E não é por acaso. Ela é vista como um ataque à verdade, que é a essência do próprio Deus. Provérbios 12:22 declara: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu prazer. Mas será que entendemos o impacto disso em nossa vida espiritual? A mentira vai além de palavras ditas. Ela reflete uma escolha de afastar-se da verdade divina. Jesus deixa isso ainda mais claro em João 8:44, quando ele diz: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Essas palavras de Jesus são fortes, mas elas nos mostram algo crucial. Toda vez que mentimos ou vivemos na falsidade, estamos nos alinhando com o inimigo e não com Deus. A mentira é destrutiva porque ela rompe a confiança, tanto entre as pessoas quanto em nossa relação com Deus. No Éden, foi por meio de uma mentira que Satanás enganou Eva, plantando dúvidas sobre a bondade e os mandamentos de Deus. Gênesis 3:4-5. Desde então, a mentira tem sido uma ferramenta usada para afastar o homem da verdade e da comunhão com o Criador. Mas a mentira não envolve apenas palavras faladas. Ela inclui qualquer forma de engano ou desonestidade, falsificar, exagerar, esconder informações ou até viver de forma hipócrita. A falsidade é como um veneno silencioso que corrompe o coração e mina a nossa integridade. No entanto, Deus nos chama para viver na verdade, porque Ele é a verdade. Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Quando escolhemos ser honestos, mesmo que isso nos custe algo, refletimos o caráter de Deus e nos tornamos luz em um mundo de trevas. Agora faça uma pausa e pense: quantas vezes uma mentira pequena parecia a solução mais fácil? Quantas vezes a tentação de distorcer a verdade foi mais forte? Mas será que vale a pena? Cada vez que mentimos, permitimos que o engano tome o controle, e isso enfraquece nosso relacionamento com Deus e com as pessoas ao nosso redor. Ser honesto nem sempre é simples. Muitas vezes, falar a verdade pode ser desconfortável ou até trazer consequências difíceis. Mas é nesse momento que nossa fé é testada. Será que confiamos que Deus honrará nossa escolha de viver com integridade, mesmo diante dos desafios? A mentira e a falsidade corrompem não apenas quem as pratica,
mas também as relações com o próximo. Porém, existe um pecado que vai além das palavras. É quando nossas ações causam sofrimento e opressão àqueles que Deus nos chamou para proteger. No próximo ponto, vamos explorar como a injustiça e a opressão ao próximo desagradam profundamente a Deus e o que a Bíblia nos ensina sobre tratar os outros com dignidade e justiça. Você já parou para pensar por que Deus é tão enfático em defender os pobres, os órfãos e as viúvas na Bíblia? Ele não apenas condena os opressores, mas promete um julgamento severo sobre aqueles que exploram os mais vulneráveis. Será que estamos vivendo de acordo com o padrão divino de justiça? Ou podemos estar, sem perceber, agindo de forma injusta com o próximo? A injustiça não é apenas um problema social. Na Bíblia, é vista como uma afronta direta ao caráter de Deus. Isaías 10, 1-2 nos mostra como Deus condena aqueles que criam leis injustas para prejudicar os necessitados. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem decretos opressores, para privar os pobres dos seus direitos e da justiça aos oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. Esse alerta nos faz perceber que, aos olhos de Deus, a injustiça é um pecado grave. Mas será que compreendemos o peso dessa mensagem? O apóstolo Tiago também nos dá um sério aviso sobre a injustiça, especialmente relacionada à ganância e à exploração. Em Tiago 5:1-6, ele denuncia os ricos que acumulam bens às custas dos trabalhadores, dizendo que o salário retido clama por justiça diante de Deus. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude está clamando contra vocês. O clamor dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tiago deixa claro que a opressão ao próximo não passa despercebida por Deus. A injustiça pode assumir muitas formas: corrupção, exploração no trabalho, discriminação, negligência com os necessitados ou até mesmo a indiferença ao sofrimento alheio. No Antigo Testamento, Deus se apresenta como o defensor dos oprimidos. Ele ordena que seu povo cuide dos mais vulneráveis, como os estrangeiros, os pobres e os marginalizados. Por exemplo, em Levítico 19:15, Deus exige justiça em todas as áreas da vida. Não pervertam a justiça, não sejam parciais, nem a favor dos pobres, nem dos ricos, mas julguem com justiça. Mas por que Deus se importa tanto com isso? Porque a justiça reflete quem Ele é. O Salmo 89:14 nos ensina que a justiça e o direito são os alicerces do teu trono. Em outras palavras, ser justo e tratar o próximo com dignidade é espelhar o caráter de Deus no mundo. No entanto, o oposto disso, a opressão, alinha quem a pratica com o adversário de Deus, Satanás, que sempre buscou dominar e destruir. A injustiça não é apenas uma ofensa horizontal entre pessoas, é uma ofensa vertical contra Deus. Quando exploramos ou ignoramos o próximo, estamos desprezando aquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:27. Agora é o momento de refletir. Será que estamos vivendo de forma justa, como Deus nos chama a viver? Como tratamos nossos funcionários, nossos colegas, ou até mesmo os estranhos que cruzam nosso caminho? Você já considerou que fechar os olhos para a injustiça ao seu redor pode ser tão grave quanto praticá-la? Deus julgará tanto os que praticam a opressão quanto os que se omitem diante dela. Mas, se Deus é tão justo, por que Ele permite que tantas injustiças ainda ocorram no mundo? Será que Ele demora para agir? A resposta é que o julgamento de Deus é certo e virá. Mas Ele dá tempo para que nos arrependamos e nos alinhemos à sua vontade. Se você se sentiu inspirado por tudo o que discutimos até agora, prepare-se. O vídeo ao lado trará revelações que podem mudar a forma como você vê sua própria fé. Não fique de fora dessa jornada transformadora. Clique e descubra o que vem a seguir.